Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o profeta Joel escreve: o Senhor diz ao seu povo: depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Joel capítulo 2, versículo 28. E essa profecia se concretizou 50 dias após a ressurreição de Jesus Cristo, conforme lemos em Atos dos Apóstolos. Então, todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalhou como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 3 e 4. Isso, caro amigo e amiga, aconteceu em Pentecostes, que se tornou um dia muito importante para a cristandade, porque nesse dia nasce a igreja, a comunhão dos santos, que somos nós, os cristãos. É o dia em que Deus derramou sobre cada um de nós o seu Espírito. E assim, cada um de nós tem dentro de si o Espírito de Deus. Mas aí vem a pergunta: para que o Espírito de Deus está dentro de nós? Para quê? E para responder esta pergunta, vamos ouvir a leitura de Romanos capítulo 8, versículo 14 a 17, aonde nós vamos encontrar as respostas. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos, e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. O Espírito de Deus, Ele está em nós para nos guiar. E sentir-se guiado pelo Espírito de Deus é confortante, porque determina a nossa vida. E isso acontece, o determinar da nossa vida acontece conforme o apóstolo Paulo, da seguinte forma: primeiro, somos guiados pelo Espírito de Deus para não sermos mais escravos, mas sim livres da dominação do mal sobre nós. O Espírito de Deus nos liberta de todos os pensamentos, atitudes maldosas, como ser egoísta, o egoísmo, a falta de respeito, a soberba, a ganância, o pagar o mal com o mal, desfazer dos outros. Nos liberta dos maus costumes, dos legalismos e também das superstições. Nos liberta de ensinamentos e doutrinas que nos afastam do amor de Deus. Além disso, nós não precisamos mais ter medo de sermos condenados por causa dos nossos pecados, porque Deus, por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo,
tomou sobre si todos os nossos pecados e Ele perdoa-nos diariamente. Além disso, não precisamos ter medo de sermos testemunhas daquilo que nós vimos e ouvimos sobre Jesus Cristo. Em segundo, guiados pelo Espírito de Deus, nós não somos mais escravos, mas sim filhos e filhas de Deus. Deus toma a decisão de fazer de nós seus filhos, de cuidar de nós, de nos amparar, nos orientar, ajudar e nos amar sempre. E como filhos e filhas de Deus, vivemos conforme a sua vontade e não a nossa, nos deixando orientar por Deus, ou como diz o apóstolo Paulo, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Gálatas capítulo 5, versículo 16. E esse Espírito nós recebemos no dia do nosso batismo. Como filhos e filhas de Deus, não tomamos nenhuma decisão sem primeiramente consultar a Deus. Não vivemos conforme a nossa própria vontade, mas buscamos nos orientar na palavra de Deus. Não desperdiçamos tempo em falar mal dos outros, em sermos soberbos, egoístas. Como filhos e filhas de Deus, vivemos como Deus quer. Por quê? Porque Deus vive em nós, está dentro de nós. Por isso, como filhos e filhas de Deus, não podemos fechar os olhos para a realidade. Não podemos deixar de ouvir o que acontece à nossa volta. Precisamos agir assim como Deus age. Ser bondosos para com todas as pessoas, independente quem são essas pessoas. Ter paciência para com aqueles que são diferentes de nós, pensam e falam diferente de nós. Ser humildes e não arrogantes, né? Para com os nossos irmãos. Saber dominar a língua para não falar palavras que ofendem, mas palavras que trazem aquilo que a pessoa precisa, conselho. Ser fiel para com Deus em palavras, pensamentos e atitudes. Levar paz onde há discórdia. Como filhos e filhas de Deus, não há outra possibilidade de viver a não ser assim, porque o Espírito de Deus em nós nos impulsiona a vivermos desta forma. Vale lembrar, caro amigo e amiga, que não somos nós filhos individuais, cada um para si. Não. Nós somos filhos como uma comunhão dos santos, como igreja cristã. E em terceiro, como filhos de Deus, podemos chegar a Ele e conversar com Ele, assim como nós conversamos com nosso pai e nossa mãe. Podemos falar com Deus de uma forma bem familiar, chamando-o de Abba, Pai, meu Pai, ou Paizinho, Papaizinho. O Espírito de Deus nos possibilita a termos uma relação íntima com Deus. E isso mostra que Deus se coloca à nossa disposição. Ele vem até nós. Então o Espírito de Deus age desta forma. Ele nos aproxima de Deus. Deus se aproxima de nós. Nos sentimos filhinhos de Deus. Temos assim um sentimento de aconchego por um Deus que nos
ama apaixonadamente. Por isso, podemos nos dirigir a Deus em oração e Ele ouve todas as nossas orações, sejam orações grandes, curtas, elaboradas ou decoradas. Por quê? Porque será sempre uma oração em que o Espírito de Deus ora por nós em nosso lugar. Então, somos filhos de Deus, que podem se dirigir a Ele como papaizinho. E isso é confortante. Mas como filhos de Deus, nos tornamos também herdeiros da bênção de Deus. Ou seja, Deus nos dá tudo aquilo que a gente precisa para ter uma vida boa, para ter uma vida plena, como família, saúde, lar, uma casa, emprego, bons amigos, vestes, calçados, perdão, amor e misericórdia de Deus. Herdamos tudo aquilo que a gente precisa para ter uma vida em abundância. E além disso, passamos a fazer parte dos sofrimentos e da glória de Jesus Cristo. Isso quer dizer que, mesmo sendo filhos e filhas de Deus, nós vamos continuar a sofrer. Nós vamos continuar a carregar nossa cruz. Nós vamos continuar a ter nossas decepções, nossas dúvidas, as nossas angústias. Mas a cruz de Cristo, ela sempre vai estar presente em nossa vida, para que a ressurreição dele, a vida nova, seja também a nossa ressurreição. Como filhos de Deus, podemos ter certeza de que o Espírito dele, o Espírito de Deus, nos orientará e nos dará força para enfrentarmos as cruzes do dia a dia e colocarmos sinais da vida plena, digna e justa entre nós. Nos dará a certeza de que podemos nos dirigir ao papaizinho do céu para nos amparar, aconselhar e orientar de como nos manter de pé, de como fortalecer a nossa esperança e a nossa fé. Deus decidiu nos guiar com seu Espírito no momento em que decidiu entrar em nossos corações e unir o seu Espírito com o nosso. E Deus é quem escolheu cada um de nós para ser a sua morada, habitação. E não nós o escolhemos. O Espírito de Deus, ele está unido ao nosso para afirmar e confirmar que somos verdadeiramente filhos e filhas dele. Filhos e filhas que estão sempre presentes perto dele. E por isso podemos conversar livremente com ele em oração. Por isso podemos também sentir a presença dele em nossa vida. E a nossa vida pertence a ele. Por isso, deixemos que o Espírito de Deus nos guie, que o Espírito Santo nos guie para sempre. Amém. Que Deus abençoe você e sua família. Amém. Se você ouviu esta mensagem, deixe o seu comentário, compartilhe com os outros e vai lá, se inscreve no meu canal do YouTube, Pastor Willi Topfer. E nós vamos nos ver novamente no próximo domingo.